Então vamos lá. Olá! Mais um Live Land no ar aqui no Dublin. E hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que é provavelmente o assunto que mais me perguntaram na vida. Então finalmente chegou a hora e vou falar sobre tatuagem. Então fica ligado aí que vai ter muita coisa legal pra vocês, dicas, eu vou mostrar algumas das minhas tatuagens e falar um pouco sobre como é o processo, desde decidir sua tatuagem até como cuidar dela. Solta a vinheta! Gente, como vocês já sabem, eu adoro tatuagem. Eu tenho, nem sei quantas, acho que eram 9, né, que eu tinha falado no 30 Fatos. Eu nunca sei exatamente quantas, mas eu adoro tatuagem. Se não fosse pela grana, eu com certeza já teria feito muito mais tatuagens, porque um ponto que eu quero falar é esse: não vale a pena fazer tatuagem economizando. Então, se você for fazer, faça com uma pessoa boa, gaste o dinheiro que você precisar gastar, porque vai valer a pena. E é uma coisa cara, né? Então, se não fosse por isso, com certeza eu já teria um braço inteiro coberto e a minha outra meia manga que eu quero fazer. Estamos aí se alguém quiser patrocinar minhas tatuagens, tá, gente? Beijo. A maioria das minhas tatuagens eu fiz aqui em Dublin. Eu acho que no Brasil eu tinha só a primeira que eu fiz. Então a maioria eu fiz aqui mesmo. Então eu posso falar um pouquinho sobre alguns estúdios que eu já fiz tatuagem, acho que pode ajudar vocês, né? Mas assim, primeira coisa que eu quero falar sobre tatuagem. Se você está aí pensando que talvez você queira fazer, mas não sabe exatamente, blá blá blá. Primeiro conselho que eu te dou é: se você não tem certeza, não faça. Porque assim, é um negócio que vai ficar pro resto da sua vida, você vai olhar aquela coisa todo dia, a não ser que, claro, esteja nas suas costas, né, e você não consiga. Mas é uma coisa que eu acho que você tem que ter certeza que você quer fazer. Vai pesquisando e a hora que você vê alguma coisa, você vai saber que é o negócio certo que você quer fazer, sabe? Se você já sabe o que você quer fazer, pega uma referência do que você quer e coloca num lugar que você veja todo dia, tipo na sua mesa de trabalho, na sua carteira, e fica olhando para aquilo todo dia e vê se você não vai enjoar, porque às vezes a gente acha que é uma boa ideia e aí de repente quando você tá com o negócio lá todo dia olhando, não é exatamente o que você queria, enfim. Então uma coisa que me perguntam muito pra indicar um tatuador ou pra falar o tatuador que eu fiz as minhas tatuagens. E aí eu sempre explico pras pessoas que, na verdade assim, eu preciso sempre saber o que você quer tatuar. Eu acho que essa é a primeira coisa que você tem que se perguntar quando você tá procurando tatuador. O que você quer tatuar? Mesmo que você não saiba exatamente o desenho, você precisa saber o estilo que você quer. Porque cada tatuador tem a sua especialidade, sabe? Então é importante você saber, tá, eu vou querer fazer uma tatuagem new school, mais colorido, uns traços mais moderninhos. Ou você pode querer fazer old school. Old school tem uma paleta de cores mais específica, mais roots mesmo de tatuagem, né? Mais clássico. Tem também pontilhismo, tem pessoas que fazem muito bem tatuagens script, né, ou com linhas bem finas. Tem gente que gosta de realista, e aí tatuadores especializados em tatuagens realistas. Então assim, tem toda uma infinidade de estilos de tatuagem que você pode fazer. Então é muito importante você saber disso antes de procurar o tatuador, porque cada tatuador vai ter seu forte. Claro que tem tatuadores que fazem um pouco de tudo. E como é que você sabe disso? O meu processo sempre é o que eu indico quando as pessoas me perguntam isso, é você entrar na página de alguns estúdios, no caso aqui de Dublin, eu vou falar específicos, mas se você estiver no Brasil ou em qualquer outro lugar, faça isso com os estúdios da sua cidade. Entra nas páginas desses estúdios e dá uma olhada. Geralmente eles têm um álbum com todos os trabalhos, ou bastante trabalhos, dos tatuadores. Então você pode dar uma olhadinha como é o estilo e tal. Então eu vou falar pra vocês alguns estúdios que eu já tatuei aqui, então eu me sinto à vontade de indicar e dizer que são confiáveis, limpinhos e tem toda uma ética. Porque isso é outra coisa, gente, muito importante. Assim, desconfiem se a tatuagem é muito barata, dá uma olhada, ele usa agulhas descartáveis, ele tem uma ética ali profissional de materiais e tudo mais. Tudo isso é muito importante porque é um negócio que vai entrar, sabe, na sua pele, você pode pegar doenças e tal. É muito importante você saber onde você tá fazendo sua tatuagem, ok? Então assim, alguns estúdios que eu já fiz tatuagem aqui. O Wildcat Ink, que tem um estúdio ali no shopping Stephen's Green, fica no último andar, que também tem outra filial na Jervis Street. Então é o mesmo estúdio, só que com 2 unidades. E eles são ótimos. Eu fiz essa daqui lá com eles e algumas outras também, na verdade. Acho que eu fiz o Semic. Ai, nunca sei o lado, né? Essa daqui, que tá escrito Inspiration. Ah, e fiz alguns outros países também. Eu fiz com o Thiago Borges, mas ele não tá mais lá. Isso é uma coisa a respeito dos meus tatuadores, nenhum deles tá mais aqui, então. Mas eu sei que eles têm outros tatuadores muito bons lá também, então vale a pena entrar lá na página do Facebook dele, a gente pode deixar os links aqui. Outro estúdio que eu já fiz também aqui, que foi onde eu fiz essas dos animais, que fiz o Alce.
Tem aqui o alce e fiz o meu gatinho também com um tatuador chamado Manu Cruz, lá no Dublin Ink. O Dublin Ink fica numa lane, é uma lane que desce ali da Dame Street pro Temple Bar. Eles são ótimos, eles são muito, muito queridos, eles têm muitos tatuadores bons lá, inclusive, e vários estilos também. E aí, esse tatuador que fez as minhas tatuagens, ele é muito, muito, muito bom, principalmente com animais. Ele é espanhol, mas agora ele tá tatuando em Nova York, na verdade. E aí é uma outra dica que eu vou dar pra vocês. O Manu, ele foi pro Dublin Ink como guest artist, que é o que eles chamam, né? Que é um artista convidado. E eles fazem muito isso, eles estão sempre trazendo tatuadores pra visitar, e aí eles ficam, assim, uma semana, alguns dias, e você consegue marcar. Então vale muito a pena seguir o Instagram deles, ficar de olho na página do Facebook, porque foi assim que, na verdade, eu acabei conhecendo o Manu. Então, assim, se eu não tivesse ficado de olho na página do Dublin Ink, eu nunca ia ter visto que ele tava aqui, ele ia ter passado, ia ter perdido. Até agora eu falei pra vocês, Wildcat Ink, Dublin Ink, e o último que eu fiz, na verdade, só a RGB aqui, que é bem pequenininha, eu fiz no Colorworks Tattoo, que fica ali no Rio, quase em frente à Happy Bridge. E eu fiz com a... acho que o nome dela é Killing, e ela é uma fofa, muito querida, e ela tem um estilo bem legal que é bem provável que se eu fizer alguma outra tatuagem maior, assim, new school colorida, eu fale com ela pra fazer, porque ela faz umas coisas coloridas lindas, ela é muito boa com cores. É bem legal o estúdio, inclusive, tem uma mesa de sinuca lá na parte de baixo. Então esses 3 estúdios eu super endosso e digo que já fiz tatuagem, eles têm uma ótima ética, são sérios e super confiáveis, e tem muitos artistas bons. Outra coisa que as pessoas me perguntam muito sobre tatuagem: tatuagem dói? E aí a resposta é óbvia, claro, dói muito. E morreu. Sabe essas pessoas que falam, eu tenho uma brisa ali com a dor, eu não sei o que. Essa pessoa não sou eu. Eu não gosto, toda vez que eu tenho que fazer a tatuagem eu fico tipo, ai que saco. Tipo, eu odeio a dor, porque assim, não é uma dor impossível de suportar. Claro que é suportável. E até quando eu fiz a primeira vez eu pensei, nossa, depilar dói muito mais. As meninas vão me entender. Mas o problema é que dura um tempo essa dor, né? Não é que nem, tipo, a depilação que vai durar, sabe, 10 minutos lá e beleza. Essa daqui foram 3 sessões de 3 horas, eu acho, cada uma. Então, assim, o que é muito importante, antes de fazer tatuagem, gente, tenham certeza que vocês comeram, leva um chocolatinho, leva uma Coca-Cola, uma água, sei lá, pra aguentar, porque a pressão cai, você sangra, né? E é dor, então seu corpo passa por um estresse. Então é muito importante você comer antes, toma muita água durante o processo, dá uns breaks, assim. Eu já vi muita gente falando que vai fazer tatuagem bêbado, mas eu não acho que é uma boa ideia, porque um monte de gente fala, ah, mas daí eu não sinto tanta dor. Eu acho que você acaba sentindo mais dor porque você fica mais sensível, mas mais do que isso, você sangra mais, porque eu não sei exatamente porquê. Eu acho que o álcool faz o seu sangue circular mais rápido, alguma coisa assim. E outra coisa, toma cuidado com os remédios que você tomou também, porque uma vez eu lembro que eu fui com uma amiga fazer tatuagem e ela tinha tomado não era anti-inflamatório, anti-alérgico. Ela tinha tomado anti-alérgico antes de fazer a tatuagem e ela também sangrou muito. E depois até ficou com um manchadinho, assim, porque a tinta, não sei o que aconteceu, a tinta meio que espalhou na pele, assim. O gato espirrou, gente. Saúde, Marmy. Outra coisa importante também, quando você for fazer tatuagem, pensa aonde é a sua tatuagem e aí pensa numa roupa adequada pra ela. Então, por exemplo, você vai fazer tatuagem nas costas. Se eu for com uma camiseta tipo essa, vai ser meio difícil, então já vai de regata, que aí você abaixa a alça e fica mais fácil. Vai fazer tatuagem na perna? Não use meia calça, que vai ser mais difícil lá quando você chegar e depois pra ir pra casa. E tenta pensar que você não vai querer uma roupa que vai apertar a sua tatuagem quando você for pra casa. Como eu falei um pouquinho antes, não economize com tatuagem, gente. Já várias pessoas vieram me falar, ai, mas tipo, eu tô querendo marcar com esse artista, mas putz, ele é tão caro. E assim, veja o trabalho dele, vê se é um trabalho que realmente é melhor do que os outros. Porque tatuagem é um trampo pro artista, todo um processo de criação, usando o talento dele, o tempo dele. Eu acho que se o cara é bom e muito melhor do que os outros que você já viu, vale a pena pagar mais, vale a pena esperar juntar mais dinheiro e aí espera um pouco mais e faz com um cara foda. Olhe muito o portfólio dos artistas. Aliás, se vocês quiserem saber um pouco mais como analisar se uma tatuagem é bem feita ou não, assistam Ink Master, que é tipo um reality show de tatuagem. Você decidiu o estúdio que você quer fazer, você escolheu o seu tatuador. Como é o processo de fazer uma tatuagem aqui? Normalmente você vai e manda um e-mail pro tatuador ou marca um horário pra você ir no estúdio e conversar com ele. Então você vai falar, tipo, o que você quer. Não cheguem no tatuador com uma ideia, assim, que você viu na internet que você quer fazer exatamente
exatamente igual. É muito provável que eles não vão fazer, porque eles sempre vão querer colocar um pouquinho do estilo deles na tatuagem e eles nunca vão querer copiar o trabalho de alguém. Você pode levar referências, mas com certeza o tatuador vai querer colocar ali um pouquinho do estilo dele, da contribuição dele pra ser um trabalho autoral e não copiado. Então assim, você foi lá, conversou com ele, decidiram o que vocês querem fazer, ele vai fazer um rascunho lá, um primeiro layout, e aí provavelmente você vai voltar no estúdio pra ver. Isso pode ser no dia que você vai fazer a tatuagem, ou você volta só pra ver a tatuagem depois, marca pra fazer a tatuagem em si. Ele vai fazer as alterações que você preferir, e aí quando você marca o seu horário pra fazer a tatuagem, normalmente aqui em Dublin eles pedem um depósito. Na maioria dos estúdios que eu fui é 50 € você marca, porque aí se você desistir no dia, eles não ficam com aquele espaço sem marcar ninguém e perdendo dinheiro, sabe? Volta lá no dia e é só sofrer um pouquinho pra depois ter muita alegria, né, com essa tatuagem nova. E aí, como que é o processo de cuidar da tatuagem? Muita gente tem muitas teorias a respeito. Diz que fica com plástico, que é melhor, tem gente que não fica com plástico, tem gente que passa pomada, tem gente que não passa pomada. Cuidar da tatuagem, gente, é um puta saco. Eu não sei o que é pior, a dor da hora de fazer ou depois de cuidar. O bom mesmo da tatuagem é quando ela tá lá, boazinha, saradinha, linda, colorida, e você já passou por todo o processo, porque o processo em si é um saco. Eu vou falar pra vocês o que eu faço, não quer dizer que é o mais certo, vocês decidem aí o que vocês querem fazer, é só o jeito que eu cuido das minhas tatuagens e até agora deu certo, elas estão aqui boazinhas. Normalmente, quando você faz tatuagem e termina, eles vão lavar lá com um sabãozinho, que é a hora que mais dói, inclusive, quando ele passa aquele papel assim. E morreu. Mas enfim, aí ele vai colocar o plástico e aí você tem que deixar esse plástico por algumas horas, sei lá, geralmente venho pra casa, espero umas 2 horas e aí eu vou e lavo. Sempre lavo com um sabonete antibactericida, nunca colocando a tatuagem embaixo assim do chuveiro. Eu sempre coloco água e vou fazendo assim, sabe? Tipo, ou na torneira ou no chuveiro. E aí passo o Bepantol. Muita gente usa Cicaplast também da La Roche e dizem que é muito bom pra cicatrizar. Eu sempre uso Bepantol, que aqui chama Bepanthen, e você comprar na farmácia, normal. E aí eu coloco o plástico. Eu prefiro colocar o plástico, porque eu sinto que, tipo, é uma ferida aberta, né, gente? A sua tatuagem fresca. E vocês vão ver que quando você faz tatuagem, por uns dias ela fica babando um pouco tinta, então fica meio gosmento, e aí parece que deu tudo errado, mas não deu. Então eu prefiro colocar o plástico, é mais fácil pra ir trabalhar, pra fazer as coisas, eu me sinto mais segura. Eu troco o plástico 3 vezes por dia. Eu, inclusive, gosto de fazer tatuagem, assim, sexta-feira, porque aí eu tenho sábado e domingo em casa pra cuidar e lavar e fazer as coisas com mais calma. Ah, outra coisa, eu sempre seco com papel toalha, porque se você seca com toalha, pode ser que fique umas fibras da toalha e elas cicatrizem dentro da tatuagem. Isso faz sentido? E aí depois disso eu não uso mais o plástico e aí eu continuo lavando ela 3 vezes por dia, sei lá, por uma semana, assim. Aí você vai ver que a sua tatuagem, depois dessa época gosmenta, ela vai começar a fazer casquinha. Não tire a casquinha, gente. Isso aqui vai tirar a tinta da sua tatuagem. E fora que não é bom tocar na sua tatuagem enquanto ela estiver sarando, porque a sua mão sempre pode ter alguma sujeirinha. Depois disso você vai ver que ela vai tomando forma, vai sair a casquinha. Eu lembro a primeira vez que eu fiz a minha tatuagem colorida, ela começou a fazer essa cascona por cima e começou a enrugar e eu comecei a falar: meu Deus, tá torta, deu que tá errado, meu Deus, que horror. Só que depois, quando eu tava tomando banho, a casquinha saiu e aí você vê embaixo a tatuagem do jeito que ela realmente vai ficar. Última coisa aqui dos cuidados com a tatuagem é: evite comer carne de porco se você come carne. Pode dar queloide, pode comprometer a cicatrização. Evita comer chocolate, porque é muito gorduroso também, pode comprometer a cicatrização. Não tome sol de jeito nenhum. Não entre na piscina, não entre no mar, porque ainda é uma ferida aberta. Então você pode pegar hepatite, você pode pegar ter um monte de problema fazendo isso, então evita banho de banheira, mar, piscina, pelo menos algumas semanas depois de fazer a tatuagem. E sol, pelo amor de Deus, também, gente. Faz alguma coisa pra cobrir, se você tiver que estar num lugar com sol, cobre e deixa ela bem segurinha. Depois de todo esse processo, você lá com a sua tatuagem cuidadinha, sarada, sempre passa um hidratante bom, então sempre mantenha a sua tatuagem hidratada, isso faz a tatuagem durar mais, ficar com as cores mais bonitas. Sempre, sempre, sempre passe protetor solar na sua tatuagem. Mesmo que você não esteja indo só pra praia e tal, também vai ajudar a vida útil da sua tatuagem. Ah, mas você não tem medo da tatuagem ficar enrugada quando você fica velha? Ah, mas a tatuagem vai desbotar. E sim, gente, a tatuagem vai envelhecer como a gente vai envelhecer, ela vai desbotar e é super normal. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. É uma coisa que eu tô deixando na minha pele e que vai passar comigo todas as fases da minha vida. Então, se ela enrugar, legal, vai enrugar e vai ser parte de mim, porque provavelmente eu vou estar enrugadinha também. Foi há 84 anos.
Então é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo que eu queria, mas se vocês tiverem qualquer outra dúvida a respeito de tatuagens e estúdios e tudo mais, me avisem. E de novo, obrigada pelos comentários de vocês. Eu tô recebendo um monte de sugestões legais pra vídeo. Eu tô anotando todas e vou fazer elas, então fiquem de olho aqui. Então é isso, beijo e até mais! Oh, que soninho!